Olá, pessoal. Minha entrevista de hoje será com o David Aguiar, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso Cefaz Roraima para o cargo de administrador de redes. David, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista. Você que vem acompanhando sua esposa, que já nos deu entrevista também, que logo vai estar disponível aqui no nosso YouTube, aproveitou para poder dar a entrevista também, contar um pouquinho sobre a caminhada até a aprovação. Então, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é David Aguiar, eu sou de Roraima, tenho 30 anos e estou assim, nessa caminhada de concurso já há pelo menos 5 anos. Da onde veio a vontade de se tornar servidor público? Bom, a vontade de se tornar servidor público, ela veio de uma necessidade e de uma liberdade. Assim, contando um pouco da minha história, eu sou de família, eu trabalhava na empresa familiar. Às vezes a empresa familiar acaba se tornando uma extensão da família. Então a pessoa acaba não conseguindo se desenvolver tanto, crescer profissionalmente. Então eu sentia que eu podia mais, mas de alguma forma eu não conseguia chegar onde eu queria porque sempre tinha a limitação de que eu não estava necessariamente trabalhando algo que era meu, e sim dos pais. Então eu tive contato com o concurso público através da minha esposa. Ela era estudante de Direito, então ela me falou sobre concurso público, porque até então eu não sabia nada de concurso público, né? Assim, eu vi que era uma boa oportunidade, eu poderia estudar, assim, se eu tivesse êxito, eu já conseguiria um trabalho, era totalmente o mérito meu, entendeu? Você comentou antes da gente começar aqui, né, que até o fato de você vir herdando uma empresa familiar, isso fez com que talvez não tivesse tanto essa necessidade, esse olhar na questão dos estudos, né? Como assim, você já tem aqui algo para começar a vida, então não precisaria pensar de forma externa, né, de como buscar algo externamente. Então, você comentou que o estudo não foi algo muito incentivado, então, né? Então eu acabei não tendo um apoio que a criança precisa. Então eu reprovei a segunda série e também reprovei a quarta série. Isso fez com que eu chegasse no ensino médio já com 17 anos. Para poder acelerar os estudos, eu abandonei o ensino regular e fui para o EJA, para Jovens e Adultos, né? Educação de Jovens e Adultos, para poder tentar acelerar. Só que no meio do caminho, assim, pelo fato de eu estar confortável, eu já trabalhava na empresa e eu tinha outros hobbies, eu acabei, assim, não vendo tanta importância nos estudos. Então, eu acabei largando já no EJA os estudos, só depois de um ano é que eu realmente fui voltar a estudar. E concluí, então, eu concluí o ensino médio no EJA. Como foi para você iniciar os estudos para concurso público, né? A gente sabe aí que são matérias que, muitas matérias realmente você vai começar do zero, outras você já vai ter uma base da escola, base que talvez você não tenha tido pela forma com que você concluiu aí. Então, como foi para você? Foi difícil começar os estudos para concurso público? Em Foi. algum momento você achou que não seria para você por causa da base que você teve? Assim, o estudo para concurso público, eu acho que talvez a pessoa que está me assistindo, ele vai se identificar muito. Então tem altos e baixos. Geralmente as primeiras reprovações são as mais dolorosas, principalmente aquelas que você realmente se dedica e se empenha para estudar. Eu tinha para mim que eu não tinha outro método, entendeu? Eu estava confortável, eu tinha o meu trabalho. Como eu queria muito crescer, assim, quando eu conheci a minha esposa, ela era estudante de Direito, ela já estagiava, e foi um choque de realidade para mim. Porque assim, eu via ela é mais nova que eu, ela tinha 18 anos, e eu mais ou menos uns 22 para 23, e eu via que, tipo assim, ela desenrolava, ela tinha emprego, ela totalmente autônoma, expectativa de crescer, tipo assim, de ser uma pessoa brilhante, e eu tive assim uma crise existencial, porque eu olhei para mim e tudo que eu tinha era em decorrência da herança familiar, ou então do trabalho que os meus pais fizeram, e não necessariamente o meu esforço. Então, com essa crise, a forma que eu achei para poder, assim, confortável, seria estudar para concurso público, já que eu estava trabalhando, não estava desempregado, e eu ia, de repente, conseguir o êxito. Então, não tinha muito, assim, ou é isso, ou era continuar na situação que eu estava. Então eu apostei forte e fui atrás.
E deu certo, né? A gente está falando aqui de uma primeira colocação no concurso Cefaz Roraima, mas já vieram outras aprovações, inclusive hoje você é servidor já, ainda Sim, não na Cefaz, né? Mas sim. em outro concurso público que foi aprovado também. Então me fale um pouquinho sobre as suas aprovações. Bom, atualmente eu sou policial penal no estado de Roraima, né, nesse último concurso que teve em 2020. Toda a aprovação, fiz o curso de formação, estou já com um ano de serviço, inclusive eu estou nas minhas primeiras férias. Também eu passei na Polícia Civil do Amazonas, eu estou na segunda lista, né, do curso de formação. Além disso, eu estou entre os 100 primeiros na Polícia Civil de Roraima. E também, pra gente, entre os 100 primeiros, eu passei em quarto lugar para perito criminal da área de computação na Polícia Civil de Roraima, só que a minha discursiva não foi selecionada para a próxima fase. Passei no MP, em segundo lugar, para técnico de tecnologia da informação, e agora esse em primeiro lugar na Cefaz, para administrador de redes. Como é que é a sensação de ver o seu nome na lista, no topo da lista, né? Eu acho que, por mais que fale assim, eu quero ser aprovado em concurso, você pode até sonhar, mas parece muito utópico o primeiro lugar, né? Você tinha saído da prova confiante, imaginava estar no topo de uma lista? Não, nunca passou por isso, né. Eu já tinha ficado em segundo lugar no Ministério Público, mas assim, depois do concurso do Ministério Público, eu passei o ano todinho estudando, então eu estava com aprovação na Polícia Civil do Amazonas, Polícia Civil de Roraima, e tem esse cargo de policial penal, então eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Eu tinha várias aprovações e aí, não sei, pela ansiedade eu acabei não estudando específico para Cefaz. Só que como minha preparação para perito criminal da Polícia Civil foi tão intensa, eu acabei indo só com o que eu sabia e foi até uma surpresa estar em primeiro lugar. Inclusive, eu acho que, assim, desse cargo, eu fui o único que fui aprovado desse cargo, mesmo tendo mais vagas, né? Você falando assim, me lembrei da história da sua esposa também, né? Que foi aprovada no concurso da CEPLAN, em primeiro lugar, nas vagas PCD, em 12º na ampla concorrência, e ela comentou que ela não ia fazer a prova, fez a inscrição ali, estava estudando para outros Sim. concursos, foi lá e fez. Talvez até não ter essa pressão de ser algo muito almejado, algo muito planejado, talvez essa tranquilidade tenha ajudado também, né? Ah, ajuda sim, ajuda. Mas assim, conforme você vai estudando, você vai construindo uma bagagem, entendeu? Então, é inevitável que em algum momento você vai, se você está estudando para um concurso que abarca o maior número de matérias, se você se deparar com um concurso que tem menos, você acaba, tipo, aproveitando muito com o que você já sabe, o que você já tem, né? Inclusive, foi uma das coisas que mais pesou na minha preparação foi, assim, eu só olhava para os concursos tops, TRE, TRT e Polícia Federal. A partir do momento que eu comecei a ampliar o meu horizonte, eu comecei a pegar essas primeiras colocações. Uhum. Vamos falar um pouquinho de método de estudo, né? Que momento que você conheceu Estratégia Concursos? O que foi a sua base de material do Estratégia? Bom, o material de estratégia, assim, é minha paixão, né? Minha esposa até falou. Eu só estudo pelo estratégia. E eu não uso outra coisa. O estratégia é tão bom que eu não consigo nem olhar para o outro lado. Ele tem tudo, ele tem resumo, ele tem eh, ma- questões comentadas, ele tem simulados, ele tem mapa mental. Então, assim, é tanta coisa que você não precisa de mais nada. Uhum. Mas com relação à preparação de estudos, assim, eu fui concurseiro daquele sem saber nada. Eu já não sabia nada das matérias e também eu já fiz praticamente a maioria dos erros que todos os concurseiros fizeram. Eu assistia a aula e copiava tudo, eu já grifei o PDF todinho. Cada etapa você vai descobrindo a forma como você funciona. Você funciona nos estudos. E a partir do momento que você desbloqueia essa forma, aí você sente que você, assim, ninguém te para. Uhum. O concurseiro gosta muito da palavra, né, da frase horas líquidas. Quantas horas líquidas você costumava estudar? Você comentou que teve fases diferentes, né? Sim, sim. Mas, em média, quantas horas você costuma se dedicar aos estudos para concurso público? Atualmente, como eu tenho esse trabalho, eu estou estudando em torno de 2 ou 3 horas líquidas, assim, no máximo, assim, quando eu estou muito produtivo. Porque, assim, além de toda a vida que a gente tem que dar atenção, eu não consigo mais ficar muito tempo sem estudar. Então, pelo menos ali 2 horinhas, 3 horinhas eu estou
tô conseguindo manter. Mas antes da primeira aprovação, aí eu tinha mais tempo livre, então era 5, 6 horas líquidas. Depois de um tempo, isso parou de fazer sentido, de tipo, contabilizar as horas, mais com relação à qualidade que você consegue nos estudos. Eu vejo muito isso, né? A pessoa que se dedica muito no início, faz um concurso escada e à medida que vai subindo, buscando voos maiores, né? Muitas vezes vai fazendo apenas revisão, quando sai o edital, vê o que sai de matéria nova, e isso faz com que seja possível diminuir essas horas de estudo, né? Uma vez que já traz uma bagagem. E ciclo de estudos, né? No seu momento aí que você considera um momento ótimo, um momento que você ainda tinha que estudar matérias novas, você é daqueles que prefere o cronograma, que na segunda-feira estuda as matérias X, na terça das Y, ou você monta o ciclo, que aí se por acaso um dia você deixar de estudar, você não vai pular um dia as matérias, como que você montava o seu cronograma de estudos? Bom, eu uso o ciclo de estudo por causa dessa versatilidade, né? Se você não conseguiu cumprir a matéria, no outro dia você continua, ou se deu algum problema em casa, você pode parar de onde você conseguiu e você não perde aquele dia, aquela matéria. Só que assim, isso depende de concurso para concurso. Os concursos que eu não vi matéria nova, que eu já tenho o resumo pronto, já tenho uma bagagem, eu faço pelo ciclo. Mas quando tem um concurso que tem matérias novas, eu simplesmente, logo de cara, eu tento matar toda ela, porque eu estudo de uma forma já produzindo o meu resumo, que nada mais é do que pegar o resumo do Estratégia, que já é muito bom, transformar ele em Word, eu converto ele para Word, e vou nas questões comentadas do próprio Estratégia, e vou acrescentando o que não está no resumo. É só isso o meu resumo. E conforme eu vou fazendo questões, eu vou completando ele. Aí a próxima vez que eu passo para estudar ele, já no ciclo de estudos, eu separo aula tal, eu estudo por aula. Então eu venço a aula 00 do Estratégia, já com o resumo pronto. Então na próxima vez que eu for ver, lá no meu Word já tem todas as aulas, praticamente o resumo completo de todas as aulas. Eu leio a aula, o resumo, que dá uns 6, 7, às vezes 10 páginas, e já vou para as questões. Então, assim, é o que está funcionando para mim. E esse material que você monta, você realmente utiliza na hora de fazer a revisão ou é muito mais para ajudar na memorização? É uma forma que eu consegui de interagir com o material. Então eu vou lá, eu pesquiso outras coisas e vou acrescentando, e eu realmente uso. Por exemplo, os concurseiros mais experientes, talvez você que está começando agora, você vai perceber que os concursos repetem muitos assuntos. Então, por exemplo, eu estudo focado numa determinada área. Eu sei que vai ter umas matérias que eu vou aproveitar. Então, eu já faço um resumo bom para ele, porque da próxima vez que eu for num outro concurso, já tenho o material resumido. Então, eu vou no material resumido, eu já deixo o PDF um pouco de lado, vou no material resumido e depois eu só vou nas questões comentadas do professor. Então, num concurso inicial, você investe um pouco mais de tempo fazendo esses resumos, mas pensando que em concursos futuros você já vai ter esse material pronto. Esse é o pulo do gato. Você, assim, se você pensar num concurso só, você acaba limitando sua possibilidade. Então, assim, o concurseiro já mais experiente, ele tem que ser quase um jornalista de concurso, já saber quais os concursos que vão sair daqui 2, talvez até 3 anos, e já traçar uma estratégia pensando que, tipo assim, a aprovação, ela não é a regra, você está estudando para isso. Mas, assim, se você conseguir traçar uma estratégia, se não der certo, você já vai acrescentar para o próximo concurso, você, primeiro, sofre menos na reprovação, e segundo, você está montando uma base, assim, impecável para o próximo concurso. Aí foi nesse momento que você começou a planejar a longo prazo que você se deu conta que você perdeu a oportunidade da assinatura vitalícia. Perdi. Porque você comentou que deu a assinatura vitalícia da carreira jurídica, né, para sua esposa, mas se arrependeu de não ter feito para você, né? Porque na época que saiu a dela, a assinatura vitalícia para concursos regulares, ela saiu antes da carreira jurídica. Aí o da carreira jurídica saiu e, assim, eu já tinha perdido, já tinha sofrido porque tinha perdido. Aí eu fui lá e, não, a gente precisa comprar. Aí eu comprei pra ela e, assim, eu tô esperando. Na hora que sair, pode ser daqui. Enquanto isso, vai renovando as suas assinaturas. Vou renovando, já é a segunda renovação.
É a segunda renovação que eu faço. A gente fica muito feliz pela confiança, né? Eu vejo o pessoal falando da importância que é você poder sentar, estudar, pegar um material sem se preocupar, né? Se o material está completo, se está faltando assunto, se aquilo que você está estudando realmente vai cair. A gente vê a confiança que você deposita no nosso material, a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa caminhada, mas sem dúvida nenhuma o mérito é todo seu, porque se não tem quem sente estudo, se debruce sobre esse material, não tem aprovação. E já que você é assinante, né? No decorrer da sua caminhada, o que foi a sua base? Foram os PDFs? Foram as videoaulas? Chegou a utilizar também materiais complementares como passo estratégico, trilha estratégica? A base é o PDF, porque assim, ele tem tudo. Ultimamente, alguns professores estão dividindo o resumo, colocando no local separado, mas a maioria deles colocam tudo no material só. Então, no material você tem a doutrina, no caso, a explicação completa, você tem o resumo, legislação, as questões comentadas e as questões sem comentários. Então, assim, o PDF tem tudo, né? E depois eu percebi que a velocidade de leitura vai aumentando e a concentração fica mais forte, porque, pelo menos para mim, a concentração lendo é muito mais forte do que a concentração assistindo. Mas, assim, de vez em quando eu pego algum aulão, as de véspera, mas eu foco no PDF. Foco no PDF porque, assim, tem tudo. E para você, qual a importância de fazer questões? Chegou a fazer simulados também? Sim, os simulados eu tenho assim, uma admiração pelo simulado estratégico, porque eu acho que é quase uma previsão. No concurso da Polícia Civil do Amazonas, eu peguei o ônibus de Boa Vista para Manaus, e foi mais ou menos foi a noite toda, a viagem, a noite toda. E aí eu separei os simulados do estratégia, só que eu só fui na parte do comentário. Eu baixei os simulados com comentário e eu fui vendo as matérias que eu não tinha dado tanta atenção e, assim, tinha 4 a 5 questões que estavam idênticas no simulado. Assim, tipo assim, ganhei 5 questões só por um dia antes ver o simulado do estratégia que já estava lá. E aproveitando, como que você costuma levar a sua última semana de preparação? Você é daqueles desesperados que a semana é o print final, dá aquela corrida a mais, que a última semana é a semana de descanso, de relaxar um pouco mais. Como que você leva a sua última semana de preparação? Nesse caso específico, você teve que viajar, mas alguns concursos não precisou fazer a viagem, então como que você leva a véspera de prova também? Não, a vésperas é, assim, até o último... O bagaço da laranja a gente tem que espremer, não tem como, assim. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eu ainda posso entregar pelo menos mais 2 ou 3 horas de revisão. Eu vou até o final, até onde der, aí depois que eu paro também eu não vejo mais nada. Tem gente que no portão da prova tá ali lendo alguma coisa, eu já não faço isso, eu prefiro fazer uma meditação, uma respiração para poder me acalmar e só. E você também tem estratégia para o momento de prova, né? Tem gente que já vai pensando em quantas vezes vai no banheiro, se vai ficar direto, se vai levar coisa para comer. Parece bobeira, mas o psicológico ali no momento de prova, você já tem essa bagagem, já traz essa experiência de prova, né? Mas faz a diferença para você. O que dá certo para você na hora da prova? Você vai com alguma estratégia, né? De se vai levar coisa de comer ou não, quantas vezes vai no banheiro, se vai ficar direto? Sim, eu vou no banheiro quando dá vontade, eu não fico privando. Eu costumo, assim, depois de um tempo que você vai fazendo prova e tudo mais, você vai ganhando velocidade, você vai resolvendo questões mais rápido. Então sobra um pouco de tempo. Mas o que eu costumo, assim, as pessoas até acham estranho, eu dou um cochilo de 5 a 10 minutos quando eu tô cansado e depois eu volto renovado e vou-me embora. Por 2 vezes a fiscal me acordou, tá com algum problema? Eu falei, não, só tô dando um cochilo aqui. Mas a curiosidade, uma vez que você não pode ficar mexendo em equipamento eletrônico, como que você faz para garantir que vão ser 5 minutos e não 50 minutos, por exemplo? Não tem como garantir. Eu acho que é o feeling de tanto fazer prova, já sabe mais ou menos. Normalmente elas marcam no quadro a quantidade de tempo, né? Mas assim, é de 30 em 30 minutos que eles geralmente marcam. E aí eu me guio mais ou menos por ali, mas depois de resolver uma quantidade razoável, geralmente a primeira passada na prova. Aí depois o que falta é aquele negócio que você precisa ir mais fundo para resgatar. Geralmente é o que você não tem tanta certeza. Aí eu dou uma cochilada, depois eu volto renovado e
vou embora. Gente, se você dorme muito, não façam Não isso faça na hora da prova, porque realmente você não pode mexer em equipamento eletrônico, né? Em casa, se você está estudando e tudo, você acha que vai renovar em 5 minutos, você põe ali o celular para despertar Eu já e sou pronto, tá treinado já. resolvido, né? Aí ali não tem como pedir a fiscal que, ó, daqui a 5 minutos você me acorda, não tem jeito. Então, Não só faça isso. faça isso se você tiver certeza que vai dar certo, senão você realmente pode perder aí o tempo precioso de prova, pode fazer toda a diferença aí na sua colocação, na sua aprovação, né? E agora falando de erros e acertos, você, né, já tem uma caminhada, já vem de uma caminhada, como você disse, você começou do zero, então imagino que para você, né, mesmo a época, a sua namorada, agora esposa, estudando direito é algo muito difícil, às vezes até você lê a legislação, a lei seca. Eu, quando comecei no Estratégia, achava que lei seca é aquela blitz que acontecia na rua, aí tive que gravar cache, aí tinha lá a linha, parágrafo, umas palavras difíceis mesmo, que muitas vezes você tem que procurar até no Google para entender o que era, para de fato poder falar certinho ali. Então, o que você considera de erros, principalmente erros de iniciante, para o pessoal que vai começar a estudar agora, tomar cuidado, né, com esses erros para não cometê-los também? O que você acredita que foram os seus principais acertos? Principais acertos? Eu vou começar pelos principais erros, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem até certo preconceito com determinado cargo. Por exemplo, hoje eu sou policial penal, mas eu só sou policial penal hoje porque minha esposa falou, há 20 dias da prova, falou, se você perder essa oportunidade, não vai ter choro. Porque eu tinha um preconceito, assim, não é bem um preconceito, mas um medo ou alguma coisa. Mas às vezes a gente está estudando, a gente foca lá em cima e a gente tampa o nosso campo de visão, limitando, e a gente acaba, tipo, só vendo aquilo. Então, seja na área policial, a pessoa só quer polícia federal, não quer ser policial militar ou guarda municipal, mas a pessoa acaba limitando as possibilidades que ela pode conquistar. Então, o meu principal erro foi justamente esse, né? Eu estava estudando para a Polícia Federal e para a Polícia Civil do DF, na época. Inclusive, eu nem vim fazer a prova. Eu me inscrevi para agente penitenciário, para policial penal, porque eu tenho isenção de inscrição. Para quem não sabe, alguns estados têm isenção na inscrição, na taxa de inscrição, para quem é doador de sangue. Então, se você puder doar, né, você vai estar ajudando as pessoas e ainda vai estar, assim, abrindo a possibilidade de fazer mais concursos sem pagar a taxa de inscrição. Então, eu tinha a isenção dessa inscrição, e aí eu fiz, mas eu não estava estudando. Então, aí foi na época da pandemia e suspendeu tudo. Ela falou assim, olha, é o único concurso que está em casa e falta 20 dias. Você pode fazer aí um bate-louco aí, estudar e ver o que vai dar. E deu certo. Passei hoje, eu sou policial penal, 1 ano de serviço, já tenho minhas primeiras férias e estou muito bem. Só que isso só aconteceu porque ela abriu meus olhos, né? Eu estava querendo o quê? Polícia Federal, PCDF, cargos grandes que chamam mais atenção. E isso me prejudicou muito. Na época eu pedi várias oportunidades no meu estado, concursos menores, que já poderiam me dar uma estabilidade, já poderiam me dar até uma sensação de que, tipo, eu estou no caminho certo, né? Às vezes não é o concurso que você quer, mas você tem uma aprovação, isso já muda completamente. Você sai mais motivado, você sai sabendo que aquilo dá certo. Meu principal erro foi esse. Fora os erros de concurseiro, né? Escrever tudo que o professor fala, grifar o material completo. Esse foi o meu principal erro. Agora, o meu principal acerto foi justamente entender como é que eu funciono. Eu funciono já pensando no futuro, entendeu? Eu gosto de, tipo assim, até meio controlador, mas eu gosto de olhar para o futuro e meio que ter traçado as rotas. Então, eu fiz de uma forma nos meus estudos que a cada concurso eu vou acrescentando uma pedrinha. Cada concurso eu vou trabalhando mais até o momento que, assim, eu vou estar na condição que eu quero. E é isso, acho que é o meu principal acerto. E fora, né, o material de estratégia, é o principal acerto. Achei interessante você comentar sobre a questão dos concursos escadas, né? Eu vejo isso muito na área fiscal. O pessoal começa de olho na Receita Federal. Quando descobre que há fiscos estaduais e municipais que pagam tão bem quanto, né, começam a abrir os olhos para esses fiscos e aí começam a fazer outros concursos até que de fato vem o concurso dos sonhos. Não é deixar de fazer o concurso que quer. Na área policial, né, tem como foco a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas não deixe de abrir os olhos
mas para outros concursos, né? Como você disse, às vezes até começar como guarda municipal, e aí às vezes, não, quero subir, meu sonho não é esse, né? Então vou fazer o concurso para, às vezes não tem perfil de policial militar, não tem idade mais de policial militar, policial civil, as diversas carreiras que há dentro da Polícia Civil também, né? Então vale sempre a pena você abrir os olhos para ter o seu sonho, ter o seu objetivo, não estagnar, que eu acho que isso é importante, né? Não parar no meio do caminho, desistir do seu sonho, porque se acomodou no meio do caminho, mas ter um objetivo final, mas como o David disse, poder abrir o olhar, né, para outros cargos, e aí se vier a aprovação, você escolhe, se vier a nomeação, você escolhe se você quer exercer ou não a função. No seu caso, né, você foi nomeado, passou no concurso, hoje é policial penal, que momento a ficha cai, né? É o momento que você vê a aprovação, é o momento que vem a nomeação, é o momento que você começa a exercer a função. Eu acho que é quando cai o primeiro salário. Porque, assim, concurso na área policial, ela tem muitas etapas. Mas, mesmo assim, a ficha não estava caindo. Era tipo como se fosse uma etapa de concurso. Então, teve curso de formação, teve a formatura, aí teve a nomeação, a gente estava trabalhando e tudo mais, mas aí, depois, quando dá um mês, aí cai o dinheiro. Eu falei, realmente é isso aí. E foi quanto tempo de preparação até vir a primeira aprovação, né? Nesse caminho, você pensou em desistir? Não tinha muita opção de desistir. Na verdade, eu desisti uma época, mas não foi porque eu queria desistir, assim, eu senti que não podia. A minha esposa, né, ela fez até entrevista, Tainá Guerra, ela adoeceu, ela teve uma trombose venosa e ela ficou acamada por um tempo, ela perdeu a visão e, assim, eu tive que adaptar toda a minha vida para dar todo esse acolhimento para ela, né? Porque, assim, ela enxergava, ela tinha formado, ela já estava advogando e foi uma perda muito grande. Assim, se você não tem esse suporte, se você não tem esse amparo, muita gente acaba desistindo ou entrando numa depressão profunda. Então, eu modifiquei toda a minha vida, né? Voltei a focar para a empresa familiar, eu assumi uma parte do plano que eu tinha mais da empresa, que tinha mais autonomia, e eu comecei a investir nessa parte, para poder dar essa autonomia para ela, e assim, tinha uma promessa. Mas assim, como eu falei, empresa familiar, às vezes a gente não consegue desenvolver do jeito que a gente quer, porque tem outras pessoas acima que têm o poder de decisão. Aí depois que ela estava um pouco mais estabilizada, eu voltei a estudar e aí, desde então, foi quando começou a vir as aprovações. Mas foi só 2018, 2019, justamente o tempo que eu perdi a assinatura vitalícia. Eu acho interessante a história de vocês, né? Porque a Tainá contou a história dela, agora ouvindo a sua história, né? Ela era da área do direito, mas não tinha para si essa vontade de fazer concurso público, não acreditava na capacidade dela. Então ela incentivou você a estudar para concurso, né? Em determinado momento ela viu que para ela o concurso público poderia ser uma boa oportunidade, e aí você a incentivou dando a assinatura para que ela estudasse para concurso e alcançasse a aprovação. Então, né, você hoje já servidor, ela já aprovada, muito em breve vindo a nomeação, se tornará servidora também. Então a história de vocês dá muito prazer em ouvir, né, em ver que realmente vocês correram atrás dos sonhos de vocês, estão correndo ainda, uma vez que continuam estudando, né, então que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Com certeza. E para a gente já finalizar, o que você gostaria de aconselhar, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Eu tenho uma frase que eu levo comigo, e essa frase foi fundamental para minha esposa, ela superar os problemas da deficiência, começar a estudar para concurso, e é uma frase de um espiritualista chamado Moisés Isagui. Ele fala que nada vence a continuidade. Se você tem continuidade dentro de você, você tem objetivos claros, e você continua, a gente tem força, a gente tem poder, energia para conquistar o mundo se quiser, mas a gente precisa de continuidade. A maioria das pessoas que não conseguiram desistir do concurso público foi porque não tiveram isso no coração. Em algum momento, por alguma coisa, por algum motivo, acabaram desistindo. Então eles interromperam a continuidade. Assim, acredite, vai experimentando, vai errando, vai tropeçando, mas uma reprovação nunca vai te definir. Se você tiver continuidade, uma reprovação nunca vai te definir. Você precisa continuar e seguir em frente.
Que aprovação. Vem o pedido de entrevista, vem também. Vem. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em participar. Eu sei que você é tímido, a sua esposa falou isso, comentou isso, mas mesmo assim, vencendo a sua timidez, participando aqui para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória até essa aprovação. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigado. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.